Começar aqui pela primeira palavra, a importância. Para um Brasil do tamanho do nosso, a gente escuta muito país com tamanho de continente, né? Tem estados nosso que passa de tamanho de países da Europa, né? Qual é a importância que tem as ferrovias hoje para o Brasil? Queria escutar um pouquinho a opinião de vocês. Giovanni, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, grandes distâncias é o que é uma particularidade do nosso país. E fazer o transporte a longas distâncias, nós precisamos de um transporte eficiente, né? Então, a gente precisa transportar mais, gastando menos. Então, a ferrovia possibilita isso. Você ter uma matriz de transporte em que você transporta grandes quantidades, né, utilizando menos recursos. Hoje o país, assim, não tem porquê a gente ter toda uma produção de commodities, agronegócio, minério de ferro e transportar por carreta. Não existe isso, né? Então a gente precisa, sim, incentivar, utilizar o transporte ferroviário para que a gente possa transportar grandes quantidades nessas longas distâncias, ligando o nosso polo produtor aos portos, né, do Brasil aí para fora. Como é que tu vê isso, Cláudio? Por que ferrovia? Qual a importância? Então, no presente, estou dizendo, né? Sim, hoje em dia o que a gente vê e é o que é necessário, né? A nossa matriz de transporte ela está muito desequilibrada. Então o que que acontece? Hoje a gente vê que o Brasil optou num determinado momento, até pela característica da ferrovia que a gente tinha, pela rodoviarização para acelerar o crescimento. E hoje o que a gente vê, esse modelo ele saturou e a ferrovia precisa voltar a ter o protagonismo que ela teve no passado para exatamente você poder liberar esse potencial produtivo do país e, por que não, a ferrovia ela é um pilar econômico do país. O país só vai começar a crescer de verdade com uma aceleração grande a partir do momento que você conseguir fazer essas conexões ferroviárias realmente eficientes e que elas realmente façam vamos dizer assim, essa migração de toda essa produção que você tem naquela região do Mato Grosso e tudo mais para a região portuária. E isso hoje é muito carente. Guina, queria te escutar também dentro dessa linha, ó, o papel, né, a importância hoje, no presente, das ferrovias no Brasil, né, escutar um pouco o que tu acha sobre isso. Mas, além disso, tu fazer uma conexão, porque tu tem muita história para contar, tu viveu muito da parte ferroviária, tu viu muita coisa. Como é que foi esse desenvolvimento para onde nós estamos hoje? Crescemos? E qual a importância hoje? Professor Giovanni, complementando até o que o professor Bahia falou e o Cláudio, eu entendo que a gente viveu vários momentos de grande transformação da ferrovia. E a gente, principalmente, há mais ou menos 26 anos, quando a gente teve as privatizações. Antes das privatizações, as ferrovias eram subsidiadas pelo governo, eram tocadas pelo governo federal e, em alguns casos, pelo governo estadual. Então, o investimento em ferrovia, naquele momento, ele era baixo e era priorizado, como o professor Cláudio comentou, o modal rodoviário, né, privilegiando o modal ferroviário. Quando a gente fez ali a privatização, houve uma grande explosão no setor ferroviário, né? Tudo aquilo que a gente tinha de tecnologia represada, a gente trouxe para a ferrovia, né? As ferrovias se capacitaram para isso. Porém, a gente não construiu ferrovias naquele momento. Poucos ramais ferroviários foram construídos nos últimos 26 anos. E agora a gente está aqui na beira de fazer uma grande revolução ferroviária no Brasil. Essa expansão que a gente precisa, essa liberação para clientes particulares criarem seus próprios ramais e, com isso, a gente crescer, de fato, a malha ferroviária de uma maneira que a gente jamais viu. E o importante, professor, também é comentar que a gente não vai tirar os caminhões, né? Os caminhões não vão deixar de produzir. Eles vão trazer de lá das fazendas, de lá da origem da produção até os terminais de carregamento, para aí sim a ferrovia levar esse produto até os portos. Professor Giovanni, se me permite, hoje nossos produtos são de muita boa qualidade. Isso é fato, né? Quando a gente compara com produtos do exterior, nossa soja ela é muito bem produzida, nossos produtos agrícolas, nossas commodities, nosso minério ele é muito bem produzido, só que o país peca muito no custo de transporte, elevando o nosso custo Brasil.
né? Então, como nós ganhamos em qualidade, nós perdemos na hora da composição final do preço, do custo, com o transporte. Né? Por quê? Porque o nosso transporte ele é ineficiente. Né? Como o Cláudio falou, a gente acaba sendo concentrado no modal rodoviário. E isso eleva o nosso custo e a gente deixa de ser competitivo com o mercado externo. Quando fala em custo, é o custo de transporte, professor Renato Bahia. E a gente escuta aí na televisão aí a perda de grãos aí na rodovia, o desperdício, Silagem, né, Cláudio? Aí? Falta, por exemplo, você vê, agora a gente teve uma super safra, quando você vê silos lotados, quando você vê que começa a se armazenar grãos a céu aberto, porque já não tem mais aonde armazenar, é sinal que tem um gargalo ali, você não tem como levar esse material embora e muito se perde. E além de tudo, você tem a perda ainda na estrada, você tem o impacto social de tudo isso, porque lembre-se, cada caminhão que roda mais de 500, 1.000 quilômetros, ele está suscetível a acidentes. A família de todo mundo aqui está correndo risco. Se está dentro de um carro, você passa perto de um caminhão desgovernado, seja lá o que for. Tem além de tudo isso, você tem o acidente, que é o impacto social, o impacto direto nas famílias brasileiras aí. Social, né? Me lembrei de um fato agora, quando a gente tem esses problemas aí, de vez em quando bate nossa porta da greve dos caminhoneiros, né? Aí a população lembra das ferrovias, né, professor Iguina, né? O Brasil não investe em ferrovia, só rodovia, precisamos de ferrovia. Aí o povão lembra, né, da importância, justamente por essa questão de não depender só de um modal, né, da rodovia, né? É importante isso aí. Aí é rápido de construir ferrovia, né, Renato ou Guina? Rapidinho. Pois é, queria que vocês também falassem um pouco sobre isso aí, né? Porque aí vem esse desejo. Temos que investir em ferrovia. Mas o custo não é pequeno, né? E tem a questão do prazo, né? Como é que está hoje isso no Brasil? Há um movimento para melhorar o que existe para aumentar? Professor Giovanni, os custos envolvidos tanto na construção e na manutenção e operação ferroviária são elevadíssimos, né? São custos muito altos em que você precisa ter ali uma receita em que possa suportar esses custos. Então, assim, para uma ferrovia ser construída, precisa existir demanda. Essa demanda ela não pode ser imaginária. Essa demanda tem que ser firme, ela tem que existir. E construir ferrovia não é uma obra simples, não são obras simples, né? A operação ferroviária, ela requer ela tem uma característica toda de tração, de condução, de operação, de rampas ferroviárias. Então são obras muito grandes, obras grandiosas e que precisa de tempo para ser construída. Isso é um problema. Né? As obras ferroviárias, elas não acontecem em 2 anos, 3 anos. São obras longas, né? E que precisam, sim, fazer parte de um plano de Estado. Né? Ele precisa ser um plano de Estado, não pode ser um plano de governo. São obras longas. Só fazendo um adendo, Renato. Política de Estado, né? É uma construção de longo prazo, mas não precisa ser 35 anos também. Né? A gente pode fazer em 8, 10 anos. Tem esse problema também. Eu vejo que um planejamento estratégico para uma expansão, como o professor Renato comentou, ele começa na análise de volume a longo prazo que aquele corredor pode fornecer. Né? Uma vez que você consegue visualizar aquele volume a longo prazo, você consegue calcular toda a viabilidade financeira daquele corredor, e daí sim, também com o plano governamental dando apoio, porque existem várias liberações para poder construir uma ferrovia, mas também nesse momento você atrai também o olhar do investidor estrangeiro. Uma vez que você mostra que tem interesse em crescimento ferroviário, aquele dinheiro estrangeiro vai investir também capital aqui no Brasil. Isso traz para nós bastantes divisas no crescimento ferroviário.